Olá, meu nome é Micaele, eu sou mestranda em Psicologia e hoje vim falar um pouco do estudo intitulado A Vida Extramuros, Recursos e Expectativas para um Recomeço. O trabalho apresentado hoje ele faz parte de uma pesquisa maior denominada Egresso Tempo Prisional Histórias que Importam, que aborda a trajetória de vida de pessoas que vivenciaram essa privação de liberdade. O objetivo desse trabalho foi de compreender a história e as relações familiares do egresso tempo prisional e teve como referencial teórico a psicossociologia e a teoria geral de sistemas. A primeira, a psicossociologia, ela vai se dispor a olhar para as relações em seus aspectos subjetivos e também sociais, inclusive nos vínculos familiares, sem perder de vista esse olhar individual do sujeito e os impactos da participação do próprio pesquisador dentro do ambiente da pesquisa. Já a teoria geral de sistemas, ela vai atuar reconhecendo a importância das relações familiares, já que esse sistema, ele não pode e nem vai ser reduzido a unidades isoladas, uma vez que é muito improvável a gente compreender esse sujeito afastado do seu contexto familiar. Ou seja, o sujeito faz parte de um sistema familiar, onde ele afeta e é afetado pelo comportamento de seus membros. Então a família, ela estabelece essas regras e padrões que vão se influenciar mutuamente, em uma lógica circular, em que os subsistemas e seus membros eles vão se relacionar buscando um certo equilíbrio dinâmico. Sendo assim, a mudança de uma pessoa vai exigir uma reorganização inteira de todo o sistema. Assim, o encarceramento de um único membro da família vai gerar mudança em todo o sistema familiar. Esse trabalho ele ocorreu por meio da metodologia História de Vida de Golejar, que conta com um procedimento em que é preciso levar em consideração este indivíduo que não é conduzido unicamente pelas suas condições sociais, institucionais e econômicas, por exemplo, assim como ele também não é livre dessas implicações. Ele é constituído nessa dialética entre o que é subjetivo e das próprias objetividades sociais. Essa é uma metodologia que permite compreender o sujeito nesse processo dialético em que ele se constrói entre o social e o individual. Então, o participante, ao narrar sua história, ele vai acabar por estabelecer novas conexões entre os fatos. Ele vai interiorizar sentidos e estabelecer novas conexões, o que vai ser de grande valia até mesmo para a própria análise desse estudo. Esse estudo mesmo vai tratar de um estudo de caso de um egresso tempo prisional que trabalhava em uma cooperativa de reciclagem madeira. Esse sujeito ele vai ser intitulado na pesquisa com o nome fictício de Danilo. Na época ele tinha 43 anos, e ele é egresso tempo prisional e esteve preso durante 7 anos e 3 meses. Em um primeiro momento, foi realizada uma entrevista clínica que, depois de ser transcrita, possibilitou a análise de conteúdo de acordo com Bardão. A partir dessa análise, 4 categorias foram elaboradas. A primeira, abordando a relação que ele tinha com a mãe, a segunda com o pai, a terceira com os irmãos e, por fim, aquelas relações familiares construídas após a privação de liberdade. É importante contextualizar que o sujeito que comete um ato infracional tende a sofrer uma extensa estigmatização social e até mesmo por membros da própria família. Isso pode ser observado até mesmo pela visão de vingança social e não de reintegração que a gente vê na sociedade. Por exemplo, quando a sociedade traz a possibilidade de morte para resolver o problema da criminalidade, ou eles dizem que as pessoas merecem as condições humilhantes que passam nas prisões, ao invés de se preocuparem realmente com a reintegração do egresso, por exemplo. Nisso, Danilo evidencia que somente a figura materna dele não estigmatizou, dando suporte quando ele precisou. Em relação ao seu pai, a gente pode concluir que ele foi uma figura que Danilo buscava se espelhar, mesmo sendo alguém que aplicava muitos castigos físicos, era percebido como uma figura querida e que ajudava os outros. Isso aconteceu porque o Danilo conseguia levar em consideração as diferentes gerações e as formas antigas de se educar. Contudo, quando Danilo era muito jovem e morava com o pai, ele saiu de casa. O pai não trouxe ele de volta, chegou um momento que ele não trouxe ele de volta, evidenciando aí a falta de autoridade parental e a possibilidade de adultificação precoce de Danilo. Com relação aos irmãos, a gente pode perceber diferentes possibilidades de identificação. A gente percebe que Danilo teve uma relação muito forte com as drogas e a criminalidade. E o irmão dele foi preso durante muito tempo e teve um AVC na cadeia, saiu com deficiência e hoje está morto. A gente pode perceber que em um primeiro momento a gente entende essa identificação com a drogadição com o primeiro irmão, em um segundo momento com a visão de um trabalhador com esse segundo irmão. Em conclusão, a gente consegue perceber a importância das fronteiras, dos papéis bem delimitados, a relevância da autoridade parental em relação à adultificação. A gente pode perceber também a relevância materna como suporte para a transformação da vida da pessoa. Além disso, a família que Danilo constrói após a prisão, que também contribui para esse potencial de transformação.